Na véspera de Natal. Voltei para casa sem avisar. Encontrei minha filha tremendo lá fora. Estava 0 graus Celsius, sem um agasalho. A família do meu genro ria, brindando com espumante em frente à lareira. Abri a porta com força, com minha filha nos braços, e disse 7 palavras. Que bom que você está aqui. Se você está assistindo a este vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal e me diga nos comentários de onde você ouve esta minha história de vingança. Quero saber até onde ela chegou. Eu saí do táxi. Meus sapatos pesados afundaram na espessa camada de neve em frente à casa da minha filha, em Gramado, no Rio Grande do Sul. O vento gelado chicoteava meu rosto como se quisesse arrancar minha pele, me obrigando a levantar a gola do meu casaco. Depois de tantos anos como treinadora de taekwondo, eu achava que já estava acostumada a qualquer desafio. Do calor sufocante do ginásio aos invernos mais rigorosos. Mas o frio daquela véspera de Natal me fez tremer. Eu fiquei ali, em frente à casa iluminada, sentindo uma mistura de emoção e nervosismo. Hoje eu queria surpreender a Camila. Eu queria ver o sorriso radiante da minha menina quando a mãe dela aparecesse. De repente, depois de tantos meses de ausência, o jardim estava coberto de neve, sem uma única pegada, como se ninguém se importasse em limpá-lo. Pela grande janela, eu podia ver a luz quente que saía da sala, onde a alegre música de Natal tocava em uma caixa de som. A canção Então é Natal, que a Camila adorava quando era criança, agora preenchia o ambiente. Eu me aproximei um pouco mais, tentando olhar para dentro. Uma longa mesa coberta com uma toalha vermelha brilhante se estendia na minha frente, transbordando de pratos tradicionais. Havia um peru assado, travessas de rabanada fumegantes, uma tigela de salpicão com pedacinhos brilhantes de maçã e uvas passas e taças de vinho tinto que cintilavam sob as luzes. A família Costa, a família do meu genro Rodrigo, estava toda reunida. Eu reconheci o Sr. Carlos, o pai do Rodrigo, sentado com um ar de autoridade, e a Sra. Ana, a mãe dele, segurando uma taça de vinho com um sorriso altivo nos lábios. E também a irmã do Rodrigo, a Isabela, com seus 2 filhos pequenos que riam sem parar. Todos brindavam em volta da lareira acesa. Mas onde estava a Camila? Eu franzi a testa, tentando enxergar mais para dentro, pensando que talvez ela estivesse sentada em algum canto escondido. Eu tinha imaginado vê-la sorrindo e conversando alegremente, como nos velhos tempos, quando ela se pendurava no meu pescoço para me contar histórias sem fim. Então eu ouvi um ruído. Um som fraco, apenas um gemido que vinha da varanda. Eu me virei e senti meu coração parar. Sob a luz fraca, ao lado de um vaso de flor de Natal coberto de neve, a Camila estava encolhida em uma velha cadeira de madeira. Ela vestia apenas uma blusa fina. Seus ombros frágeis tremiam sem controle, e o cabelo desgrenhado estava colado na testa, molhado pela neve derretida. Eu corri em direção a ela, com o coração batendo forte no peito. Camila! Eu gritei, com a voz embargada pelo pânico. Eu tirei meu casaco de taekwondo e a cobri com urgência. Minhas mãos trêmulas tocaram o braço dela. Estava gelado, como se não houvesse mais calor nele. A Camila levantou a cabeça, seus olhos avermelhados, os lábios pálidos, mal murmuraram "mãe". A voz dela era tão fraca que quase se desfez no ar. Ela desabou no meu ombro. Eu a abracei com força, sentindo seu corpo tremer em espasmos, como um passarinho preso na tempestade. "Estou aqui, meu amor, estou aqui." Eu sussurrei, tentando soar calma, embora as lágrimas já estivessem queimando nos meus olhos. Eu tirei um suéter extra da minha bolsa e o enrolei na Camila, tentando passar um pouco do meu calor para ela. Eu a peguei no colo, enquanto suas pantufas encharcadas caíam na neve, deixando um rastro desordenado. Eu a apertei contra mim, sentindo a respiração fraca dela no meu pescoço. Naquele instante, a única coisa que eu queria era tirá-la dali, para longe do frio cortante, para longe de tudo que a tinha levado àquele estado. Mas, de dentro da casa, as risadas continuavam a soar, despreocupadas e cruéis. Eu ouvi claramente a voz do Rodrigo, grave, cheia de arrogância, se vangloriando de algo. A mesa inteira explodiu em gargalhadas e o tilintar das taças soou como uma música distante e estranha. Eles estavam felizes, confortáveis perto da lareira,
enquanto minha filha, meu próprio sangue, tremia lá fora no frio, como se não merecesse entrar naquela casa. Apenas algumas horas antes, eu estava no aeroporto de Porto Alegre, com o suor ainda grudado nas minhas costas. Depois de uma semana inteira treinando a equipe nacional de taekwondo, o calor do tatame parecia ainda estar comigo, embora agora eu estivesse no ar fresco do saguão do aeroporto. Eu puxava minha mala velha, tão animada que mal conseguia ficar parada, só de imaginar como o rosto da Camila se iluminaria ao me ver aparecer de surpresa na véspera de Natal. Meu coração batia forte. Ela sempre foi minha luz desde criança, se agarrando nas minhas pernas para que eu contasse uma história, até se tornar uma jovem doce cujo sorriso acabava com o cansaço dos meus dias mais difíceis. Mas meu trabalho como treinadora principal me levava de um lugar para o outro. De São Paulo para torneios internacionais, me roubando os momentos com a Camila. Toda vez que eu ia embora, eu repetia para mim mesma: só mais um torneio e depois eu estarei com ela. E agora eu estava ali, pronta para uma véspera de Natal de reencontro que eu tinha certeza que a faria feliz. Eu me sentei na sala de espera para o voo para Caxias do Sul e peguei o celular para ligar para a Camila. Eu queria avisá-la, ouvir sua voz e ter certeza de que ela estava em casa. A chamada tocou por muito tempo. Cada toque aumentava meu nervosismo. Ninguém atendeu. Eu franzi a testa, pensando que talvez ela estivesse ocupada preparando a ceia de Natal com a família Costa. Liguei de novo, mais uma vez, e sempre a mesma coisa. Silêncio. Uma inquietação entrou no meu peito, como uma mancha de tinta que se espalha no papel. Eu mandei uma mensagem. Mãe está chegando. Você está em casa? E eu fiquei olhando para a tela, esperando para ver a bolinha azul, mas nada apareceu. Eu tentei me livrar do mau pressentimento, me convencendo de que ela tinha deixado o celular em algum canto ou estava distraída decorando a árvore, como todos os anos. O avião pousou em Caxias do Sul quando já estava escuro. Eu arrastei a mala para fora do aeroporto e o frio da noite de inverno gelou minha pele imediatamente. As famílias se abraçavam, riam e se preparavam para a missa do galo. Um pai carregava a filhinha nos ombros. A menina segurava um pirulito em forma de pinheiro e ria feliz. Eu olhei para eles e um nó apertou meu peito. Eu também tinha carregado a Camila assim, também a tinha levado pela mão em ruas cheias de luzes de Natal. Mas agora eu estava sozinha, puxando uma mala pesada, saindo do aeroporto com uma solidão indescritível. Eu chamei um táxi e, com a voz rouca de cansaço, eu disse: me leve para a Serra Gaúcha, Rua das Hortênsias, número 12. No caminho, o trânsito estava parado. As ruas estavam cheias de gente agasalhada com jaquetas e cachecóis, indo para a igreja para a missa. Eu ia no táxi, olhando pela janela as luzes quentes que saíam das casas ao lado. Os sinos da igreja soavam ao longe, misturados com um coro que cantava Noite Feliz em algum lugar. Eu sorri, imaginando a Camila ocupada na cozinha, preparando as rabanadas que ela tinha aprendido comigo. Quando o carro parou em um cruzamento, eu olhei para fora e, de repente, eu vi um grupo de guardas de trânsito. Eu reconheci o Ricardo, meu antigo aluno dos dias em que eu dava aulas de taekwondo no ginásio municipal. Ele estava alto, com um porte firme em seu uniforme, mas ainda tinha o mesmo sorriso bondoso de sempre. Eu baixei a janela e gritei: Ricardo! Ele se virou e seus olhos brilharam ao me reconhecer. O Ricardo correu em minha direção. A respiração dele virava vapor branco no ar frio. Dona Rosana, a senhora voltou! Ele exclamou, ajeitando o cap. Eu sorri, tentando disfarçar o cansaço. Sim, acabei de terminar o treinamento em Porto Alegre. Você ainda trabalha em Gramado? Como você tem estado? O Ricardo assentiu com um sorriso radiante. Continuo aqui como guarda de trânsito. A senhora veio passar o Natal com a família? Sim, vim com a Camila, eu respondi. E meu coração se aqueceu ao mencionar minha filha. Mas naquele momento o rosto do Ricardo ficou sério. O sorriso dele desapareceu. Uma faísca de dúvida passou pelos olhos dele, como se ele quisesse dizer algo, mas não se atrevesse. Um mau pressentimento se acendeu em mim, como uma chama que começa a se espalhar. O que foi, Ricardo? Algum problema? Eu perguntei, abaixando a voz. Ele balançou a cabeça, forçando um sorriso.
Não, não é nada, senhora. É só... Que bom que a senhora voltou. Mas a preocupação nos olhos dele era visível. Eu quis perguntar mais, mas o semáforo ficou verde. O motorista acelerou e o carro partiu, deixando o Ricardo me olhando da rua com a mão apertando forte a aba do cap. Ao nos aproximarmos da casa da Camila e do marido dela, eu pedi ao motorista para parar a uma certa distância do portão. Eu queria fazer uma surpresa, ver o rosto da Camila ao me encontrar em pé na frente da porta. Eu peguei minha mala e andei pelo caminho coberto de neve. Meus sapatos deixavam pegadas fundas no chão. A luz amarela das casas ao redor brilhava como velas acesas. De longe, eu ouvi o som de um violão e cantos que vinham da sala da Camila. Eu sorri, imaginando minha filha cantando como quando era criança, quando ela ficava ao meu lado e cantava Bate o Sino, com aquela voz tão clara. Eu deixei a mala no degrau. Respirei fundo e me preparei para tocar a campainha. Mas então, uma gargalhada zombeteira saiu da casa, tão afiada quanto uma faca cortando o ar. Eu congelei. Minha mão estava levantada sem chegar a tocar. A voz grave e áspera do Sr. Carlos, o pai do Rodrigo, soou claramente. É isso que eles chamam de nora? Uma mulher que não pode dar filhos. 4 abortos espontâneos. Ela já não nos envergonhou o suficiente? A risada dele soou pesada, cheia de desprezo. Então, a voz do Rodrigo entrou, fria e cruel. Ela vive fingindo depressão. Se tranca no quarto para não fazer nada. Se não fosse pelos meus pais, eu já a teria mandado embora há muito tempo. Outra risada explodiu, seguida pelo tilintar de taças de vinho. Eu ouvi a Isabela, a irmã do Rodrigo, com um tom venenoso. Sim, completamente inútil. Uma esposa que não pode ter filhos, para que serve? Ela finge que está doente só para ser mimada. Que ridículo! Cada palavra era como uma facada direta no coração. Eu fiquei ali, paralisada, com a respiração presa na garganta. Era assim que eles tratavam minha Camila, minha filha, a que sonhava com uma família feliz, a que preparava cada refeição com tanto carinho para o marido. Agora, eles a humilhavam dessa maneira. 4 abortos, e cada um a tinha deixado chorando até não ter mais lágrimas nas nossas ligações telefônicas. E agora, eles diziam que ela estava fingindo. Eu fechei os punhos, sentindo minhas unhas cravarem na palma da minha mão. E foi então que eu vi a Camila encolhida em uma cadeira de madeira na varanda, com apenas uma blusa fina, a cabeça baixa e o corpo todo tremendo sob o frio gelado. Meus olhos se encheram de lágrimas. Meu coração parou. Eu peguei a Camila nos meus braços. O corpo dela ainda tremia, gelado como um bloco de gelo. Minhas mãos também tremiam, não só pelo frio que gelava até os ossos naquela noite nevada em Gramado, mas pela fúria que queimava no meu peito. Cada passo que eu dava em direção à porta da casa dos Costa parecia pesar 1000 quilos. Mas eu não parei. Eu bati com força na porta de madeira. As batidas soaram firmes, abafando a música de Natal que tocava lá dentro. A canção Jingle Bells se repetia como com uma zombaria diante da cena dolorosa que eu acabava de presenciar. Ninguém veio abrir. Eu cerrei os dentes e bati mais forte, como se quisesse derrubar aquela porta com um único golpe. Finalmente, a porta se abriu. A senhora Ana estava ali com uma taça de vinho tinto balançando na mão, os lábios pintados de um vermelho intenso e brilhante sob a luz. O cheiro de álcool exalava dela, mas no rosto dela havia um sorriso forçado que tentava parecer cordial. Olá, dona Rosana, que surpresa a senhora vir assim de repente. Ela disse com uma voz melosa, mas falsa, como se eu fosse uma convidada indesejada. Por que a senhora não avisou antes para a gente recebê-la como se deve? Eu olhei diretamente nos olhos dela, sem me dar ao trabalho de esconder minha raiva. Avisar antes? Eu grunhi, cada palavra saindo como um sibilo entre os dentes. Se eu tivesse avisado como eu teria visto isso, o que vocês fizeram com a minha filha? Eu apertei a Camila mais forte nos meus braços, sentindo a respiração fraca dela contra meu ombro. Cada suspiro dela era um lembrete de que eu não podia deixar as coisas assim. A Ana levantou uma sobrancelha, olhando para a Camila nos meus braços. Ela fez uma careta, como se estivesse vendo algo irritante.
A Camila só quis sair para pegar um pouco de ar frio. Ela respondeu com um tom suave, mas cheio de desprezo. Não faça tanto escândalo. Hoje é Natal. Entre. Não fique no frio. As palavras dela foram como um tapa na minha cara. Pegar um pouco de ar frio, enquanto minha filha quase congelava lá fora com apenas uma blusa fina. Antes que eu pudesse responder, o Rodrigo apareceu atrás da mãe dele. A camisa dele estava com vários botões desabotoados, mostrando um ar de desinteresse proposital. Ele segurava uma garrafa de vinho na mão e me lançou um olhar desafiador. Mãe, fecha a porta, ele disse com um tom arrogante, levantando o queixo. Deixa ela lá fora para a gente ver se ela aprende. Quem vem para a ceia de Natal se fazendo de frágil para não ajudar? Ele deu uma risadinha zombeteira, como se tivesse dito algo brilhante. Essas palavras foram mais uma faca, não apenas no meu coração, mas cravada diretamente na Camila. Eu senti o corpo dela encolher um pouco mais nos meus braços, como se ela quisesse desaparecer. De dentro da mesa, a voz da Isabela soou ácida e venenosa. É isso mesmo, uma mulher que nem sequer pode cumprir o dever de dar à luz. Que valor ela pode ter? Você é uma inútil. A risada dela soou afiada como uma navalha, misturando-se com os murmúrios dos outros em volta da mesa. Eu ouvi os 2 filhos da Isabela, primos da Camila, correndo para a varanda. Curiosos, eles se debruçaram para olhar. Eles viram a Camila nos meus braços e então começaram a rir, sussurrando entre eles. A tia Camila está de castigo. As vozes infantis deles eram inocentes, mas aquelas palavras queimaram em mim como sal em uma ferida aberta. O sangue me subiu à cabeça. Eu forcei meu ombro contra a porta e dei mais um chute. A porta se abriu com um estrondo batendo na parede, e o barulho fez a sala inteira ficar em silêncio. O vinho na taça da Ana se agitou e derramou, deixando manchas vermelhas no tapete caro. A música de Natal parou de repente, como se alguém tivesse desligado a caixa de som. O ar na sala ficou pesado, sufocante, como se todo o oxigênio tivesse sido sugado. Eu entrei no meio da sala, ainda carregando a Camila nos meus braços. Cada passo que eu dava deixava um rastro de neve derretida no chão de madeira, como pegadas de uma raiva impossível de apagar. Todos os olhares se fixaram em mim. O Sr. Carlos, com o rosto frio. A Ana, já sem o sorriso forçado. A Isabela, com os olhos cheios de desprezo. E o resto da família, misturando surpresa com irritação. Eu sentia a hostilidade em cada olhar, mas não me importava. Com cuidado, eu ajeitei a Camila no sofá e coloquei meu cachecol nos ombros dela. As mãos dela ainda estavam geladas, tremendo como se o frio da neve ainda a envolvesse. Eu me ajoelhei, olhando nos olhos dela, tentando passar um pouco de força, embora por dentro eu fosse apenas uma tempestade de raiva e dor. A sala dos Costa ainda estava iluminada. A lareira estalava, mas o ambiente era denso, como se todos estivessem esperando uma explosão. O Rodrigo se aproximou. O rosto estava vermelho por causa do álcool, e os olhos brilhavam de soberba. Ele abaixou a voz com frieza, mas sem perder a arrogância de quem se sente dono de tudo. A senhora não tem o direito de fazer um escândalo na minha casa, Rosana. Ele enfatizou as palavras minha casa, como se quisesse me lembrar que eu era uma estranha que não pertencia ali. Ele se endireitou, com uma mão no quadril e a camisa semi-aberta em um gesto de desprezo. Mas nos olhos dele, eu consegui ver um brilho de insegurança. Ele sabia que eu não era alguém fácil de ser intimidada. Eu me levantei de repente, apontei o dedo diretamente para o rosto dele e minha voz tremeu de fúria. Eu não tenho direito? E você? Você tem o direito de jogar minha filha no frio, de deixá-la quase morrer congelada? Eu senti o sangue ferver na minha cabeça. Cada palavra saía disparada do meu peito. É isso que você chama de marido? É isso que você chama de família? Eu olhei em volta para a mesa do banquete, com os pratos ainda fumegantes, as taças de vinho brilhando, como se tudo aquilo zombasse do sofrimento da Camila. O Sr. Carlos se levantou lentamente da cabeceira. Ele ajeitou o terno e sua voz grave ecoou com autoridade. Já chega, dona Rosana. Este é um assunto de família. Uma mulher que não pode dar filhos deve aprender a aguentar. É a tradição. As palavras dele caíram como um martelo, geladas e cruéis. Eu olhei nos olhos dele e vi a soberba de um homem que tinha sido juiz, acostumado a ter tudo sob controle. Mas hoje ele tinha escolhido o oponente errado.
Eu olhei para a mesa, onde o peru ainda exalava perfume, onde as rabanadas estavam perfeitamente arrumadas, onde o vinho cintilava sob a luz. E então eu olhei para a Camila, ainda tremendo no sofá, com o estômago roncando fracamente, como uma acusação silenciosa. Eu não pude mais me segurar. Minha voz explodiu, alta e cortante. É assim que vocês banqueteiam enquanto minha filha estava lá fora, a 0 grau, sem agasalho, sem um pedaço de comida? É isso que vocês chamam de tradição? É isso que vocês chamam de humanidade? A Ana encolheu os ombros com um sorriso frio, como se eu estivesse exagerando. Um assunto sem importância. Uma mulher que não pode ter filhos, mesmo se ela comer, é só um desperdício, dona Rosana. Ela disse com uma voz suave, mas cheia de desprezo. Ela levantou a taça de vinho e bebeu um gole, como se quisesse mostrar que ela não se importava nem um pouco com os meus sentimentos ou com os da Camila. A Isabela também se meteu da mesa com um tom ácido, como se estivesse jogando sal na ferida. A sua filha sempre usa a depressão como desculpa para evitar o trabalho. Em todo este ano, ela alguma vez preparou uma refeição decente para a família? Ela só sabe ficar deitada na cama, reclamar e incomodar todo mundo. Ela balançou a cabeça com um olhar cheio de deboche, como se a Camila fosse um fardo que toda a família Costa tinha que aguentar. Os murmúrios dos parentes em volta da mesa foram aumentando. Alguns balançaram a cabeça, outros riram com sarcasmo, como se apoiassem aquelas palavras venenosas. Eu ouvia cada som, cada olhar de canto de olho, e cada um me atravessava o peito como mais uma facada. Eu queria virar toda aquela mesa luxuosa para exigir justiça para minha filha. Mas então, uma voz fraca soou do sofá. Camila, minha menina, tinha acordado. Ela tentou se levantar com as mãos trêmulas, agarradas à borda do sofá, e ela tentou. Ela balbuciou com a voz embargada, prestes a desmaiar. Estou tão cansada, ninguém me entende. Mas as palavras dela foram imediatamente abafadas pelo grito do Rodrigo. Já chega! Cala a boca! Você já me envergonhou o suficiente. Ele avançou em direção a Camila com um olhar gelado, como se quisesse destruir a pouca força que ainda restava nela. Eu vi os ombros da Camila encolherem, os olhos vermelhos, cheios de lágrimas, e senti meu coração apertar. Eu dei um passo à frente, me colocando na frente dela, disposta a fazer o que fosse preciso para protegê-la. Na minha mente, as lembranças da Camila vieram como uma avalanche. Eu me lembrei daqueles dias em que ela me ligava chorando inconsolavelmente. Cada vez que ela perdia um filho, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Com cada aborto, eu sentia a alma dela se quebrar em pedaços. Ela tinha sido uma garota doce que sonhava com um lar acolhedor, com refeições em família com o marido e os filhos. Mas a dor, repetidas vezes, a tinha empurrado para o abismo da depressão. Eu tinha tentado ficar ao lado dela, mesmo que fosse por meio de ligações à distância. Mas eu nunca imaginei que a família Costa, aqueles em quem eu confiei, tratariam minha filha dessa maneira. O Rodrigo, meu genro, que eu um dia considerei um homem decente, agora mostrava seu verdadeiro rosto, um carrasco invisível que expulsava minha filha para o frio, tratando-a como lixo. Eu estava prestes a enlouquecer de raiva. Pela janela, eu consegui ver o Ricardo parado em silêncio no jardim. Talvez ele tivesse vindo dar uma volta no bairro. O olhar sério dele e o punho fechado mostravam que ele tinha ouvido e presenciado toda aquela crueldade. Eu fiz um leve sinal com a cabeça, um sinal para que ele não interviesse naquele momento. Mas dentro de mim, a presença dele era um raio de esperança. Eu sabia que eu não estava sozinha. Eu tinha uma testemunha, alguém que sabia a verdade. O Rodrigo deu mais um passo, levantando a mão e apontando diretamente para mim, já sem a máscara de cortesia. Eu te aviso, esta é a minha casa. Não se meta, a menos que você queira que as coisas piorem. Ele fez uma careta, convencido de que eu me curvaria ao poder da família Costa. Mas ele estava errado. Eu fechei os punhos, ouvindo meus nós dos dedos estalarem, sentindo toda a fúria acumulada na minha vida explodir naquele instante. O ar na sala era tão denso que parecia que uma faísca seria suficiente para fazer tudo explodir.
Eu olhei diretamente nos olhos do Rodrigo. Minha voz baixou, mas cada palavra era tão afiada quanto uma faca. Você acha que pode me ameaçar? Você acha que pode continuar machucando a minha filha sem pagar o preço? Você está enganado, Rodrigo. Eu não vou deixar isso assim. Eu me virei para toda a família Costa, do Sr. Carlos, com seu rosto frio, até a Ana com seu sorriso mal contido, e então para a Isabela, com aquele olhar de desprezo. Todos vocês, eu disse, minha voz ecoando na sala em silêncio, vão pagar pelo que fizeram com a Camila. A sala dos Costa mergulhou em um silêncio aterrorizante, como se o ar tivesse fugido e restasse apenas uma tensão densa, pronta para explodir a qualquer momento. Eu coloquei minha mão no ombro da Camila. Senti os ombros frágeis dela sob o cachecol e minha voz saiu firme, sem nenhuma hesitação. Isso não é mais um assunto privado. Isso é violência doméstica. Minha voz caiu como uma pedra em um lago calmo, abalando todos na sala. A Ana, ainda com a taça de vinho na mão, soltou uma risada zombeteira, agitando a taça como se estivesse gostando de uma piada. Violência? Ela disse com um tom sarcástico e um olhar cheio de arrogância. Nós só estamos a educando, Rosana. Uma esposa deve saber qual é o lugar dela. Você deveria nos agradecer por aguentá-la por tanto tempo. O Rodrigo deu um passo para mais perto. Os olhos dele estavam vermelhos de álcool e raiva. Ele cuspiu as palavras com um tom duro, como se as mastigasse antes de soltá-las. Ela finge depressão. Finge dor para não fazer nada. Ninguém bate nela. Nós só estamos fartos da inutilidade dela. Ele parou, me olhou fixamente e deu um sorriso torto. Reeduque sua filha, Rosana. Ninguém perde 4 gestações seguidas. Talvez tenha sido de propósito. Essas palavras foram como uma lâmina afiada. Elas não só atravessaram meu coração, como também rasgaram as feridas que a Camila nunca conseguiu fechar. Eu ouvi a respiração dela ser cortada, como se tivessem dado um soco no peito dela. 4 abortos espontâneos. 4 vezes que ela me ligou chorando com a voz quebrada, me dizendo que tinha perdido os filhos que ela nunca pôde segurar nos braços. Toda vez eu só podia abraçar o telefone, impotente, de longe, tentando consolá-la com palavras vazias. E agora o Rodrigo tinha a ousadia de ficar na minha frente e dizer que ela tinha feito isso de propósito. Eu fechei o punho com força. Eu senti minhas unhas cravarem na palma da minha mão e o sangue subiu ao meu rosto. Eu tinha cruzado o limite. Eu não aguentava mais. Eu peguei o celular do bolso do meu casaco. Minha mão tremia. Mas eu disquei rapidamente o número da delegacia mais próxima. Eu vou ligar para a polícia, eu disse com a voz fria como gelo, embora por dentro eu fosse um furacão. A denúncia será registrada. Vocês vão pagar perante a lei. Eu enfatizei cada palavra como se as gravasse no ar, para que todos soubessem que eu não estava brincando. O Rodrigo paralisou. A garrafa de vinho caiu da mão dele com um claque no chão de madeira. O vinho tinto manchou o tapete caro. Ele me olhou com um brilho de pânico nos olhos, embora ele tenha tentado recuperar sua atitude de superioridade. Você tem coragem? Ele gritou, mas a voz dele já estava tremendo, como se ele não esperasse que eu fosse tão longe. O Sr. Carlos, que tinha estado assistindo com o rosto frio, deu um passo à frente. Ele ajeitou a gravata e sua voz grave e rouca ecoou com autoridade. Você não tem ideia de quem você está desafiando, Rosana. Eu passei minha vida sentado na cadeira de juiz. Eu vi as coisas mais horríveis deste mundo. Você acha que uma ligação sua vai nos fazer tremer? Ele me olhou com olhos afiados como facas, como se quisesse me lembrar que a família Costa não era fácil de ser dobrada. Mas eu não recuei. Eu tinha visto minha filha tremer no frio, e nada, nem mesmo o poder do Sr. Carlos, me faria ficar calada. A Isabela da mesa cruzou os braços e deu um sorriso zombeteiro. Pode ligar se você quiser, dona Rosana, ela disse com um tom provocador. Vamos ver em quem eles vão acreditar mais. Em uma velha louca ou em uma família respeitada como a nossa? Você acha que a polícia vai ficar do seu lado? Ela deu uma risada venenosa, convencida de que eu ia fracassar. A Camila, ainda sentada no sofá, puxou a minha manga. A voz dela tremia em um sussurro. Mãe, por favor, não faça isso. Eu só quero paz. Os olhos avermelhados dela, cheios de medo, pareciam dizer que ela tinha medo de que tudo piorasse. Eu olhei para ela, sentindo meu coração apertar. Eu sabia que ela estava assustada. Assustada com a vingança dos Costa, de que as humilhações continuassem caindo sobre ela.
Mas eu também sabia que se eu parasse agora, a Camila ficaria presa naquela dor para sempre. Eu apertei a mão dela com força, tentando passar um pouco da minha coragem. Você não precisa ter medo, eu disse com a voz baixa, mais firme. Eu vou te proteger, eu prometo. Eu a peguei no colo e a neve da roupa dela caiu no tapete como pedaços quebrados de um sonho destruído. Eu não me importei com os olhares de desprezo da família Costa, nem com as ameaças que eles soltavam. Eu só sabia que eu tinha que tirá-la daquele lugar, daquela jaula de crueldade em que ela tinha ficado presa por muito tempo. Quando eu me virei para a porta, eu consegui ver o Ricardo na varanda, através do vidro embaçado. Ele estava com a mão no rádio, os olhos acesos como um fogo oculto, pronto para agir a qualquer momento. Eu fiz um leve sinal com a cabeça, o suficiente para que ele entendesse que eu estava pronta para a batalha. O Ricardo respondeu com um aceno firme. A mão dele ainda apertava o rádio, como uma promessa de que ele estaria ao meu lado. Eu saí sem olhar para trás. Nas minhas costas, eu ouvi a Ana gritar com a empregada para ela limpar o vinho derramado no tapete. Eu ouvi o Rodrigo bater na mesa com a mão, murmurando uma maldição. E então a voz grave, mas cheia de raiva, do Sr. Carlos ecoou enquanto ele ligava para alguém. Todos aqueles ruídos eram como flechas se cravando nas minhas costas, mas eu não me importava mais. Eu levei a Camila para o meu pequeno apartamento perto do Centro de Treinamento Nacional, onde eu tinha morado por tantos anos como treinadora. O lugar não tinha nada de luxuoso, apenas uma sala com um sofá velho, uma cozinha simples no canto e algumas fotos de família penduradas na parede. Mas para mim, aquele era um lugar seguro, onde eu podia proteger a minha menina dos insultos e do frio cruel da família Costa. Eu levei a Camila para o quarto e a ajeitei suavemente na cama. Ela ainda tremia, embora já estivesse embrulhada no meu casaco grosso. Eu procurei no armário um suéter velho, o coloquei nela e então preparei uma xícara de chocolate quente cujo aroma doce preencheu o ar frio. Beba, minha filha, eu sussurrei, colocando a xícara nas mãos dela, mas ela apenas olhou para o chocolate com os olhos vazios, como se ela não acreditasse mais que merecia um pouco de calor. Meu celular tocou, interrompendo meus pensamentos. Era o Ricardo. A voz dele, grave e firme, chegou pela linha. Dona Rosana, eu acabei de registrar o boletim de ocorrência inicial na delegacia, mas eu acho que a família Costa não vai ficar tranquila. Eles têm poder, a senhora sabe disso. Eu estou disposto a depor como testemunha se a senhora precisar. Eu senti a determinação no tom dele, como uma pequena chama que nunca se apaga. O Ricardo, meu antigo aluno, o que um dia ficou no ginásio com os olhos brilhantes, agora estava ao meu lado, em outra batalha. Me ajude a me preparar, Ricardo, eu respondi com uma voz breve, mas cheia de gratidão. Esta pode ser uma luta longa. Ele apenas respondeu com uma frase simples. Eu entendo, professora, eu estarei aqui. Na manhã seguinte, eu levei a Camila para uma psicóloga no centro da cidade. A doutora Moraes, uma mulher mais velha, com um olhar carinhoso, nos recebeu em uma sala aconchegante. Depois de conversar com a Camila, ela me olhou com uma voz séria e triste. Ela está sofrendo de depressão severa, dona Rosana. 4 abortos espontâneos somados aos insultos constantes da família do marido dela a deixaram sem autoconfiança. Ela precisa de descanso, tratamento e, acima de tudo, se sentir segura. Eu assenti, sentindo meu coração apertar. Eu já sabia que a Camila não estava bem, mas ouvir isso da boca da médica foi como mais uma facada. Eu a olhei, encolhida na cadeira, com as mãos apertadas com força, e me culpei por não ter ficado ao lado dela antes. Naquela tarde, o Ricardo passou no apartamento. Ele estava usando roupas normais, não o uniforme da guarda. E ele carregava uma sacola com frutas e alguns livros de receitas velhos. Ele os colocou na frente da Camila e, um pouco hesitante, ele disse: Eu sei que você gosta de cozinhar. Eu pensei que se você começasse de novo com coisas pequenas, como um pudim ou uma sopa de macarrão, você se sentiria melhor. A voz dele era suave, mas eu notei a preocupação nos olhos dele. A Camila baixou a cabeça, segurando a borda da blusa e murmurou: Obrigada, mas eu não acho que eu possa fazer mais nada. As palavras dela me atravessaram como uma agulha no peito. O Ricardo ficou triste por um instante, mas ele não a pressionou, apenas assentiu em silêncio.
Ele deixou a sacola de frutas na mesa e se virou para mim. Dona Rosana, o que a senhora precisar, me diga. Eu ajudo. À noite, quando a Camila já estava dormindo, eu me sentei na mesa da cozinha sob a luz fraca que caía em uma pilha de papéis. Eu ouvi um ruído lá fora, e então eu vi um envelope grosso deslizar por debaixo da porta, silencioso como uma ameaça muda. Eu o abri. Dentro havia uma folha com letras mal feitas escritas à mão. Não confronte a família Costa, a menos que você queira terminar com uma vida miserável como a da sua filha. Renda-se. Eu senti o sangue ferver ao ler. Eu apertei o papel até transformá-lo em uma bola e o joguei com força na lixeira. O som seco quebrou o silêncio. Aquela ameaça não me assustou. Pelo contrário, ela me deu mais força. Eles pensavam que eu ia recuar. Eles estavam enganados. Naquela mesma noite, eu comecei a organizar todos os comprovantes de dinheiro que eu tinha mandado para a Camila durante os últimos anos. Os recibos do banco, as mensagens com minhas anotações carinhosas. Tudo era prova de que eu sempre tinha tentado apoiá-la, embora eu soubesse que aquele dinheiro tinha sido mal gasto pelo Rodrigo e pela família dele. Cada papel era uma lembrança, às vezes em que a Camila me ligava com a voz trêmula para me dizer que ela queria comprar algo para casa, mas o Rodrigo respondia que não era preciso. Eu apertei a caneta com tanta força que ela quase quebrou. Eu tinha confiado no Rodrigo. Eu pensei que ele cuidaria da minha filha, mas ele só viu na Camila uma ferramenta, e quando ela parou de ser útil, ele a descartou sem piedade. A Camila acordou no meio da noite. Ela saiu do quarto com as pernas trêmulas. Ela me viu sentada ali, no meio de uma pilha de papéis, com o olhar cansado, mas cheio de medo. Mãe, ela sussurrou com a voz embargada. Eu estou com medo. Eu estou com medo de que eles façam algo com a senhora. Eu levantei o olhar, olhei para os olhos avermelhados dela e senti como se meu coração estivesse sendo apertado. Eu me levantei. Eu andei em direção a ela e a abracei, sentindo o corpo frágil dela nos meus braços. Você não precisa ter medo, eu disse com a voz firme, embora por dentro eu estivesse em um nó. De agora em diante, eu vou ser a que te protege de tudo. Eu prometo. Eu levei a Camila de volta para a cama. Eu fiquei ao lado dela até ela dormir. Mas eu não consegui dormir. Eu voltei para a mesa da cozinha. Eu continuei organizando os papéis e fazendo uma lista do que precisava ser feito. Eu liguei para um velho advogado conhecido, o que tinha me ajudado em um caso relacionado com a equipe de taekwondo. Ele prometeu rever o caso, mas me avisou. A família Costa tem muita influência em Gramado, Dona Rosana. Eles conhecem muitas pessoas nos tribunais. A senhora precisa se preparar para uma luta longa. Eu assenti, embora ele não pudesse me ver. Eu sei, eu respondi, mas eu não vou parar. As semanas de preparação do caso passaram como um pesadelo sem fim. Toda noite, sob a luz fraca da lâmpada no pequeno apartamento, eu revisava folha após folha. Relia cada comprovante de depósito, cada relatório médico da Camila. Aqueles números e letras frias eram a prova do amor que eu sentia pela minha filha, mas também um lembrete doloroso de tudo o que ela tinha sofrido. Finalmente, chegou o primeiro dia do julgamento, e eu senti como se estivesse entrando em um tatame de taekwondo. A Camila e eu entramos no tribunal de Gramado. O frio da manhã gelava através do meu casaco grosso. Minha mão apertava a dela, notando os dedos gelados dela tremerem na minha palma. Os olhos dela estavam vermelhos, com olheiras que mostravam as noites sem dormir. Ela abaixava a cabeça como se quisesse se esconder dos olhares. Eu me mantive erguida, tentando ser o apoio dela, embora por dentro eu estivesse igualmente inquieta. Eu estou aqui, eu sussurrei, apertando suavemente a mão dela. Ela assentiu fracamente, mas nos olhos vazios dela era visível que ela tinha desistido da luta há muito tempo. Na sala, a família Costa já estava lá desde cedo. O Rodrigo vestia um terno cinza com a atitude de um advogado confiante. Antes do julgamento, ele se sentou, ajeitou a gravata e nos olhou de canto de olho com desprezo. Ao lado dele estava o Sr. Carlos, o pai dele, andando lentamente, mas com um olhar frio como uma faca. Ele deu um sorriso confiante, como se já soubesse o resultado daquele dia.
Na fila dos familiares, a Ana e a Isabela estavam bem arrumadas, com roupas elegantes, sussurrando coisas de vez em quando, nos lançando olhares. Eu sentia a hostilidade em cada gesto, mas me forcei a manter a calma, me lembrando que hoje não era a minha luta, era a da Camila. O Ricardo também estava presente, sentado no banco dos espectadores com seu uniforme. Ele me cumprimentou com um leve aceno de cabeça, e o olhar firme dele era como uma promessa de que ele não nos abandonaria. A presença do Ricardo me fez sentir menos sozinha, como se eu tivesse um aliado no meio daquela batalha. Eu também a senti, agradecendo a ele em silêncio por estar sempre ali, desde aquela noite de Natal aterrorizante até aquele dia. O julgamento começou. Meu advogado, o Dr. João, se levantou e apresentou cada prova com clareza. Ele mostrou os comprovantes de transferências que eu tinha mandado para a Camila por anos, provando que eu sempre a tinha apoiado, embora a maior parte daquele dinheiro tenha acabado nas mãos do Rodrigo. Ele também apresentou os prontuários médicos da Camila, com anotações detalhadas da psicóloga sobre a depressão dela. Depois de 4 abortos espontâneos somados aos insultos constantes da família do marido dela, a Camila não sofreu apenas danos físicos, mas também foi destruída emocionalmente. O João disse com uma voz cheia de emoção. Eles a trataram como uma estranha na própria casa dela. Eu olhei para a Camila. Eu a vi com a cabeça baixa, as mãos apertadas com força, como se ela estivesse tentando conter a dor. Eu quis me levantar e abraçá-la, mas eu sabia que eu tinha que me manter firme e deixar o advogado fazer o trabalho dele. Então, os jovens advogados da família Costa se levantaram e eu comecei a sentir como se a injustiça estivesse se infiltrando na sala. Um deles, com um terno preto brilhante, falou com uma voz potente. A Camila só finge que está doente para ser mimada. A família Costa deu tudo a ela, de teto e comida a cobrir todas as necessidades dela, mas ela não correspondeu. Ela não cumpriu com seus deveres como esposa. Essas palavras foram como um tapa no meu rosto. Fingir, mimada. Eu fechei os punhos com tanta força que eu senti o sangue ferver nas minhas veias. Eles chamaram uma testemunha, a senhora Marta. A ex-empregada doméstica dos Costa subiu ao púlpito com um olhar evasivo, a voz trêmula, mas ela declarou. A senhora Camila costumava ser preguiçosa. Ela ficava trancada no quarto o dia todo e negligenciava a casa. Eu tinha que fazer tudo, de cozinhar a limpar. Eu não podia acreditar no que eu estava ouvindo. A Camila, a mesma que preparava com carinho cada refeição e que fazia pudim caseiro para agradar a toda a família, agora era chamada de preguiçosa. Eu me levantei de repente, incapaz de me conter. A senhora está mentindo. A Camila nunca foi assim. Mas o juiz, um homem de meia idade, com um rosto severo, bateu com o martelo e disse friamente: "Silêncio, por favor. Este é um tribunal." Eu me sentei de novo, com o coração batendo a 1000, sentindo que o ar estava me faltando. Eu consegui olhar para o Sr. Carlos e ele sorriu, um sorriso discreto, arrogante, e então ele assentiu levemente para o juiz. Uma linha invisível entre eles gelou minha pele. Algo não estava certo. Eu sentia isso com clareza. Eles tinham preparado aquele dia, e eu era apenas uma peça no tabuleiro de xadrez deles. A Camila continuava encurvada, as mãos trêmulas agarradas à borda da cadeira. Eu vi o Ricardo na última fila, cerrando os dentes, os punhos fechados, como se ele também estivesse lutando para conter a fúria dele. O advogado João continuou com a voz firme. Nós gostaríamos de apresentar uma prova fundamental. A gravação da noite de Natal, onde os insultos e o abuso psicológico da família Costa em relação a Camila podem ser ouvidos. Ele tocou o áudio que o Ricardo tinha gravado em segredo, e a voz do Rodrigo ecoou, gelada e cruel. Ela só finge depressão para se esquivar das obrigações dela. Então, a da Ana. Uma mulher que não pode ter filhos, mesmo se ela comer bem, não serve para nada. E a da Isabela, sarcástica. Ela nem sequer sabe como dar à luz. A sala do tribunal ficou em silêncio. Apenas sussurros abafados podiam ser ouvidos. Eu olhei para a Camila e a vi encolher, como se aquelas palavras estivessem atravessando de novo. Mas então, o advogado dos Costa se levantou e protestou imediatamente. Essa gravação não é legal. Ela foi feita sem o consentimento das pessoas envolvidas. Ela viola o direito à privacidade. O juiz assentiu com a voz seca.
A gravação não é admitida como prova. Eu senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Eu estava prestes a cair, me agarrando com força ao assento para não desabar. A gravação. A prova mais clara da crueldade da família Costa, rejeitada apenas por uma tecnicalidade. A sala se encheu de murmúrios. Alguns perguntavam, incrédulos. Outros balançavam a cabeça sem entender. Eu olhei para o Ricardo e o vi com o rosto baixo, os punhos tremendo sobre os joelhos. A Camila escondeu o rosto nas mãos, os ombros balançando como se ela estivesse lutando para não chorar. Eu quis enlouquecer. Eu quis me atirar no púlpito do juiz e exigir justiça. Mas eu sabia que naquela sala a justiça não estava do nosso lado. O Sr. Carlos ainda estava sentado ali, com o olhar sereno, mas arrogante, como se ele soubesse de antemão que tudo daria certo. Eu apertei a mão da Camila com força, tentando dar um pouco de força a ela, embora eu mesma me sentisse derrotada. Depois de uma semana de julgamento, dias intermináveis e tensos, finalmente chegou o dia da sentença final. Eu estava sentada na sala do Tribunal de Gramado, com a mão da Camila entre as minhas, sentindo os dedos frios e trêmulos dela. Durante toda a semana, eu tinha tentado me manter firme, mas toda noite, ao voltar para o pequeno apartamento, eu sentia meu coração oprimido pela angústia e pela impotência. A Camila estava ao meu lado, com os olhos avermelhados de tantas noites sem dormir. O rosto pálido como se a vida tivesse sido arrancada dela. Eu apertei a mão dela com força, tentando transmitir um pouco de coragem, embora eu também estivesse tremendo. Na nossa frente, o Rodrigo entrou na sala com um passo altivo, ajeitando a gravata como se aquele fosse apenas mais um dia na vida dele. A Ana, a mãe dele, ajeitou o vestido e se sentou erguida, os lábios pintados de vermelho escuro, formando um sorriso confiante, como se ela já soubesse o resultado. A Isabela, ao lado dela, com uma roupa chamativa, nos olhou com desprezo. O Sr. Carlos, imponente, se colocou atrás do Rodrigo com um olhar duro, como se nos lembrasse de que a família Costa sempre tinha tudo sob controle. O Ricardo estava no banco dos observadores, ainda com seu uniforme. Os olhos dele estavam firmes, mas não conseguiam esconder a preocupação. Ele assentiu levemente para mim, como uma promessa silenciosa de que ele estaria lá, acontecesse o que acontecesse. Eu respondi com um olhar de gratidão, consciente do alívio que a presença dele me dava. Mas quando o juiz, um homem de meia idade, com o rosto inexpressivo, entrou na sala, eu senti um calafrio percorrer minha espinha. O ambiente ficou pesado, como se todos estivessem esperando um veredicto inevitável. O juiz falou com a voz seca e firme. O tribunal aceita o pedido de divórcio da requerente, Camila Azevedo, e do réu, Rodrigo Costa. Essas palavras foram como um raio de esperança dentro de mim. A Camila começou a chorar. Lágrimas silenciosas rolaram pelas bochechas dela. Eu apertei a mão dela, indicando para ela se acalmar e continuar a ouvir. O divórcio era o que eu queria para a Camila, que ela pudesse escapar da jaula cruel dos Costa. Mas eu sabia que aquela sentença não era o fim. O juiz continuou, a voz dele monótona, como se ele estivesse lendo um relatório. No entanto, o tribunal não reconhece as acusações de violência doméstica por falta de provas legais. Quanto aos bens, como Rodrigo Costa teve uma contribuição maior na manutenção do casamento, o tribunal decide que a maior parte dos bens comuns pertencerá a ele. Essas palavras foram como um martelo direto no meu peito. Eu congelei, com a respiração presa na garganta. Não reconhecer a violência doméstica. Falta de provas. Eu me lembrei da gravação da véspera de Natal. As palavras cruéis do Rodrigo, da Ana e da Isabela. Mas ela foi descartada apenas por uma tecnicalidade. Eu me lembrei dos prontuários médicos da Camila, dos recibos de transferências, de tudo o que a equipe de advogados dos Costa distorceu, transformando em provas contra nós. E então eu entendi. O Sr. Carlos, com seu passado como juiz, com suas profundas conexões no sistema judicial. Eu olhei para ele e o vi inclinar levemente a cabeça, com aquele sorriso arrogante ainda nos lábios. Tudo estava arranjado. Eles manipularam a sentença. E nós, eu e a Camila, não éramos mais do que peões no jogo deles. Eu não pude mais me conter. Eu me levantei de repente.
Minha voz saiu embargada pela raiva e pela dor. Vocês são muito injustos. Isso não é justiça. Meu grito ecoou na sala, deixando tudo em silêncio. A Camila pegou minha mão com os olhos cheios de pânico, mas eu não parei. Vocês viram como eles trataram a minha filha? Vocês ouviram o que ela teve que aguentar e mesmo assim, vocês têm a coragem de dizer que não houve violência? Vocês têm a coragem de tirar tudo dela? Um guarda se aproximou. A voz dele era firme. Senhora, por favor, sente-se. Caso contrário, eu terei que pedir para a senhora se retirar. Eu olhei para ele. Então eu olhei para o juiz, mas ele apenas permaneceu ali, com o rosto inexpressivo, como se minhas palavras não tivessem peso algum. Eu me sentei com as mãos tremendo, sentindo que o mundo inteiro estava desmoronando debaixo dos meus pés. O Rodrigo se virou, me olhou diretamente e me deu um sorriso zombeteiro. Ele ajeitou a gravata como se ele tivesse acabado de ganhar uma grande vitória. A Ana e a Isabela se cotovelaram, rindo baixinho, garantindo que eu as ouvisse. Aquela risada era como uma faca cravando fundo no meu coração. O Sr. Carlos assentiu lentamente, o olhar dele calmo, como se este caso não fosse mais do que um de muitos em que ele tinha mexido os pauzinhos. Eu olhei para todos eles, um por um, sentindo o sangue ferver nas minhas veias. Eles não só tinham roubado a justiça da Camila, como também estavam roubando a minha fé no sistema que eu um dia acreditei ser justo. A Camila cobriu o rosto com as mãos. O corpo todo dela tremia. Os soluços abafados dela partiam minha alma. Eu quis abraçá-la, dizer a ela que tudo ficaria bem, mas eu não consegui dizer uma única palavra. As frases do juiz continuavam a ecoar na minha cabeça como uma condenação, não apenas para a Camila, mas também para mim. O Ricardo, sentado nas últimas filas, se levantou de repente, com o olhar fixo na família Costa. Eu vi as veias no braço dele se sobressaírem, os punhos fechados, como se ele estivesse contendo uma fúria prestes a explodir. Eu fiz um sinal para ele se acalmar, embora eu mesma quisesse gritar, quebrar tudo naquela sala. O juiz bateu com mais um martelo. A voz dele era alta. A sessão está encerrada. Todos podem se retirar. O som do martelo foi como um ponto final, mas para mim era apenas o começo de uma nova dor. As pessoas começaram a se levantar. Conversas podiam ser ouvidas, papéis sendo movidos. Mas eu permaneci ali, abraçando a Camila com força. Os ombros dela tremiam a cada soluço, e aquele choro me destruía por dentro. Eu quis dizer algo para confortá-la, mas a minha garganta se fechou, como se qualquer palavra fosse inútil diante daquela dor. A sentença injusta não só tirou os bens da Camila, como também tirou a última gota de fé no sistema que eu acreditei que a protegeria. O Rodrigo andou lentamente em minha direção, com a atitude arrogante de alguém que acaba de conquistar uma grande vitória. Ele se inclinou perto do meu ouvido com um sussurro cheio de deboche. Está vendo, Rosana? Eu já te disse. Não tente resistir a mim. Você não passa de uma velha inútil. Ele deu um sorriso torto, com os olhos brilhando de triunfo, e então se virou para ir embora, como se a Camila e eu não valêssemos a pena a atenção dele. Aquelas palavras foram como gasolina no fogo da raiva que queimava dentro de mim. O sangue me subiu à cabeça. Eu fechei o punho com tanta força que as veias no meu braço se sobressaíram. O corpo inteiro estava tenso como um arco, pronto para soltar. Eu quis me atirar. Eu quis dar um soco direto naquele rosto arrogante. Devolver a ele tudo o que ele tinha feito com a minha filha. Depois de tantos anos como treinadora de taekwondo, eu tinha até aprendido a me controlar, mas naquele instante, eu senti todas as minhas barreiras se quebrarem. Eu dei um passo à frente, meu coração batia forte. Eu estava pronta para fazer algo de que eu sabia que eu me arrependeria. Mas então, o Ricardo se adiantou de repente, se colocando na minha frente. Os olhos dele estavam pegando fogo, os lábios apertados, o punho fechado, como se ele estivesse prestes a descarregá-lo no Rodrigo. Eu vi nele a mesma fúria que eu estava sentindo, uma indignação impossível de ser contida diante de tanta injustiça. A sala do tribunal se agitou. De repente, as vozes começaram a soar. Eles vão brigar? Um guarda batendo em plena corte? Alguns pegaram seus celulares. Flashes de câmeras iluminaram o momento, filmando a tensão. Eu vi um repórter no canto levantar a câmera, com o olhar ansioso de quem sente o cheiro de um escândalo. O Rodrigo se virou ao ver o Ricardo.
Ele se assustou por um instante, mas logo recuperou sua atitude desafiadora. Ele sorriu friamente e disse: "Se você se atrever a me bater, eu farei você perder tudo. Quem você pensa que é? Apenas um guarda de terceira categoria." Ele deu mais um passo, provocando-o, como se ele tivesse certeza de que o Ricardo não se atreveria a tocá-lo. Eu vi o punho do Ricardo tremer, a respiração dele ofegante, os olhos avermelhados. Naquele instante, eu soube que ele poderia fazer algo de que não haveria volta. De repente, a Camila se soltou do meu braço, correu em direção a ele e se agarrou com força no braço dele, chorando com a voz embargada. "Não, por favor, não faça isso. Eu não quero que a mãe nem você se tornem pessoas violentas como ele. Eu só quero paz. Eu só quero continuar vivendo." O grito dela rasgou o ar e, de repente, a sala inteira ficou em silêncio. Eu vi as lágrimas rolarem pelo rosto da Camila. As mãos finas dela agarradas no Ricardo como se ele fosse o último apoio dela. O Ricardo paralisou, respirando com dificuldade. Os olhos acesos que pouco a pouco se apagavam. O punho dele tremeu, endurecido por alguns segundos, e então foi afrouxando até ele abaixar lentamente. Ele abaixou a cabeça, os lábios apertados, lutando para conter a raiva que o consumia. Eu ouvi claramente o clique das câmeras dos repórteres. Os flashes iluminavam a cena, focando na Camila abraçada ao Ricardo e no Rodrigo na frente, com aquele sorriso zombeteiro e arrogante. Alguns na sala, talvez alheios ao caso, começaram a soluçar. Um murmúrio de choro suave se elevou, como se a dor da Camila os tivesse atravessado. Eu olhei em volta. Eu vi uma mulher mais velha enxugando as lágrimas. Um homem de meia-idade balançando a cabeça com uma expressão de dor. Mas a família Costa continuava ali, imutável. A Ana e a Isabela cochichavam entre elas com um sorriso frio nos lábios. O Sr. Carlos, com seu porte de autoridade, assentiu levemente, como se tudo ainda estivesse sob controle dele. O juiz bateu com o martelo. A voz dele ecoou friamente. "Ordem! Se vocês continuarem a causar tumulto, eu vou chamar os guardas para tirarem todos daqui." O som do martelo foi como um aviso, trazendo todos de volta à realidade. Eu avancei. Peguei a Camila e a abracei com força. Ela continuava a chorar. O corpo dela tremia nos meus braços como uma criança perdida. O Ricardo estava ao lado, com a cabeça baixa, os lábios apertados, como se ele se culpasse por não poder fazer mais. Eu coloquei minha mão no ombro dele e assenti suavemente, como se quisesse dizer a ele que eu o entendia, que eu era grata por ele estar ali. O Rodrigo ajeitou a gravata, se virou e foi embora com passos cheios de triunfo. A Ana e a Isabela o seguiram. As risadas frias delas ecoaram como mais uma faca cravando no meu peito. A sala, pouco a pouco, foi se esvaziando. As pessoas presentes começaram a sair, nos deixando a mim, a Camila e ao Ricardo. 3 pessoas compartilhando a mesma amargura presa na garganta. Eu abracei a Camila com mais força, sentindo a respiração fraca dela contra meu ombro. "Mãe", a Camila murmurou com a voz embargada, "eu não quero mais lutar. Eu estou cansada. Podemos ir para casa?" Aquelas palavras me partiram o coração. Eu quis dizer a ela que tudo ficaria bem, que eu continuaria a lutar. Mas minha garganta se fechou e eu não consegui dizer uma palavra. Eu tirei a Camila da sala com o Ricardo andando ao nosso lado, em silêncio, mas com um olhar firme pelo corredor do tribunal. O sol fraco de Gramado entrava pelas janelas, mas não conseguia aquecer meu coração. Eu sabia que a decisão de hoje não era apenas uma derrota, era uma declaração de guerra. A família Costa pode ter vencido no tribunal, mas eu não deixaria que eles vencessem na vida da Camila. Eu olhei para ela e vi os olhos avermelhados dela, mas ainda com um pequeno brilho, como se ainda houvesse esperança, mesmo que mínima, e por aquela faísca eu jurei que eu não desistiria. Nos dias que se seguiram ao julgamento, Gramado parecia se agitar com uma corrente subterrânea. A imprensa local começou a falar. Manchetes em negrito apareceram nas primeiras páginas. Julgamento Costa, a justiça foi comprada. Eu li aquelas palavras com o coração batendo forte, como se elas fossem a voz da nossa própria dor, a da Camila e a minha.
Nas redes sociais, o vídeo que mostrava a Camila abraçando o Ricardo na sala se espalhou rapidamente. A imagem da minha filha com os olhos vermelhos e a voz embargada, implorando para o Ricardo não se tornar um homem violento, tocou muitos corações. Os comentários se encheram de indignação. A família Costa acha que pode manipular tudo. A Camila merece algo melhor do que isso. Eu me sentava no nosso pequeno apartamento lendo aquelas palavras e sentia um pouco de conforto. Embora o tribunal tivesse nos virado as costas, a voz da comunidade estava começando a ficar do lado da Camila. A família Costa, apesar de ter vencido legalmente, começou a sentir o preço daquela vitória. Eu ouvi que os antigos colegas do Sr. Carlos murmuravam pelas costas dele. Rumores de como ele tinha usado seu poder para manipular a justiça. O Rodrigo, com o apelido de o advogado da injustiça, se tornou alvo de críticas em fóruns online. O prestígio que a família tanto se vangloriava agora balançava como um castelo de areia levado pelas ondas. Eu não fiquei feliz com isso, mas eu senti um pouco de justiça, não do tribunal, mas da própria voz do povo. Eu levei a Camila para morar comigo no meu pequeno apartamento, onde só havia a luz amarela e quente das lâmpadas e as fotos de família penduradas na parede. Toda manhã eu me levantava cedo e preparava o café da manhã para ela. Às vezes era cuscuz com carne seca, outras vezes apenas um prato de ovos mexidos com torradas. A Camila se sentava devagar na mesa, abraçando uma xícara de café quente, com um olhar fixo na janela, onde a luz fraca do sol entrava entre os telhados de gramado. Havia momentos em que eu via lágrimas silenciosas rolando pelas bochechas dela, como gotas de chuva, mas eu sabia que, embora devagar, a Camila estava se curando. Todo dia ela falava um pouco mais, e os olhos dela já não pareciam tão vazios como antes. Eu não a pressionava. Eu só ficava ao lado dela, como uma mãe, sempre pronta para proteger a filha dela de qualquer tempestade. O Ricardo se tornou uma parte essencial das nossas vidas. Ele vinha com frequência, às vezes com um pequeno buquê de hortênsias, outras vezes com alguns pães doces da padaria da esquina. Toda vez que ele chegava, eu via a Camila se iluminar um pouco, como se a presença dele fosse um remédio para a alma dela. Uma tarde, o Ricardo, um pouco nervoso, deu uma pequena caixa para a Camila. Dentro havia um chaveiro em forma de um uniforme de taekwondo, o mesmo símbolo que eu tinha ensinado a ele e aos meus outros alunos. Você não precisa ser forte imediatamente, o Ricardo disse com uma voz suave, mais firme, mas você pode começar de novo, aos poucos, como a dona Rosana fez. A Camila pegou o chaveiro, ficou parada, com os olhos brilhando de emoção. Ela apertou os lábios como se estivesse tentando conter as lágrimas e então assentiu lentamente. Obrigada, ela murmurou com uma voz baixa, mas cheia de sentimento. Eu os olhava de longe, em silêncio, sentindo um alívio, como se um peso tivesse sido tirado de mim. Por tantos anos, a Camila tinha sido subestimada, chamada de inútil, mas agora alguém via o verdadeiro valor dela. A valorizava, não pelo que ela podia fazer, mas por quem ela era. Eu me virei e enxuguei uma lágrima que rolava pela minha bochecha, sem querer que a Camila me visse frágil. Uma tarde, quando o pôr do sol iluminava o apartamento inteiro, a Camila estava sentada de frente para o Ricardo no sofá. Ela estava com a cabeça baixa, as mãos torcendo a borda do suéter, a voz trêmula. Ricardo, eu talvez nunca possa ter filhos. Se isso te decepciona, então... Ela parou, como se tivesse medo que aquelas palavras arruinassem tudo. Eu estava na cozinha, fingindo lavar a louça, mas com o coração parado, esperando a resposta do Ricardo. Ele sorriu, um sorriso carinhoso, mas firme. Ele pegou nas mãos da Camila, olhou diretamente nos olhos dela e disse: Eu não preciso disso, Camila. Só você já é uma família para mim. Aquelas palavras foram como uma rajada de ar quente, dissipando o frio que ainda estava no meu peito. Eu as ouvi com um nó na garganta e a vista embaçada. Por anos, a Camila tinha sido humilhada, tratada como uma esposa fracassada só porque ela não podia ter filhos. Mas agora, alguém estava dizendo a ela que ela era o suficiente, que ela merecia ser amada apenas por ser quem ela era. Eu virei o rosto, deixando as lágrimas caírem em silêncio,
com o coração cheio de uma gratidão impossível de colocar em palavras. Chegou a Páscoa e eu levei a Camila pela mão para caminhar pelo centro de Gramado como quando ela era criança, quando ela pegava na minha mão e pulava alegremente pelas ruas iluminadas. Naquele dia, a praça estava cheia, com risadas de crianças e o aroma de pinhão que saía das barracas. A Camila vestia um suéter leve, o cabelo preso, e pela primeira vez em muitos meses eu a vi sorrir. Um sorriso radiante, claro como que o sol de primavera. "Mãe, eu sinto falta desses dias", ela disse com a voz suave. "Eu sinto falta de quando a senhora me ensinava a fazer pudim, de quando me contava sobre suas lutas de taekwondo." Eu sorri, apertando a mão dela com força. "Eu também sinto falta, minha filha, e eu sempre estarei aqui para criar mais lembranças com você." Quando nos sentamos em um banco de madeira, olhando as crianças brincarem em volta da fonte, de repente, eu me dei conta de uma verdade simples, mais profunda. A justiça nos tribunais pode ser distorcida. Ela pode ser comprada pelo poder e pelo dinheiro. Mas a justiça do coração, o amor, o respeito e a resiliência, ninguém pode tocá-la. A Camila, embora ela tenha perdido muito, continua a se encontrar, dia a dia, passo a passo. E eu, uma mãe que um dia pensou que era impotente, agora entendo que minha maior força não está nos socos do ringue, mas no amor pela minha filha. O Ricardo apareceu com uma sacola de sonhos de padaria, ainda quentes. Ele se sentou ao lado da Camila, deu um a ela e os dois riram e conversaram como se fossem velhos amigos. Eu os olhei com o coração cheio de esperança. A Camila pode nunca esquecer as feridas que a família Costa deixou, mas ela está aprendendo a seguir em frente, a se amar e a se abrir para aqueles que realmente a valorizam. E eu, embora eu já tenha 65 anos, embora eu já tenha travado muitas batalhas na minha vida, eu sei que esta luta pela felicidade da Camila é a mais significativa de todas. A história que nós contamos é fictícia, mas ela é baseada em alguns fatos reais. Os nomes e os lugares foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Nós não contamos isso para julgar, mas com a esperança de que alguém ouça e pare para pensar em quantas mães estão sofrendo em silêncio na própria casa. Eu tenho muita curiosidade. Se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Você escolheria ficar calado para manter a paz? Ou você teria a coragem de enfrentar tudo para recuperar a sua voz? Eu quero saber o que você pensa, porque cada história é uma vela que pode iluminar o caminho de mais alguém. Deus sempre abençoa, e eu acredito firmemente que a coragem nos leva a dias melhores. Enquanto isso, na tela final, eu te deixo com 2 das histórias mais amadas do canal. Eu te garanto que elas vão te surpreender. Obrigado por ter ficado até aqui.